Você já ouviu, ao longo dos anos, que Chernobyl estava resolvida, que o pior havia passado, que o perigo estava preso sob toneladas de concreto e que nada ali poderia despertar novamente. Mas a verdade é que, apesar da versão oficial repetir essa promessa com confiança, documentos técnicos e medições silenciosas mostram algo bem diferente. O reator adormecido ainda reage, mesmo que lentamente, mesmo que discretamente. E entender por que isso acontece é fundamental para compreender o dia em que o mundo chegou perigosamente perto de perder o controle novamente. Se você já desconfiou dessa história de segurança total, deixe um comentário dizendo: eu sempre soube que tinha algo a mais nisso. Porque agora você vai ver por quê. A versão oficial sempre repetiu, com a mesma firmeza de um comunicado político ensaiado, que Chernobyl estava completamente contida. O discurso era direto: um novo sarcófago, construído com tecnologia de ponta e engenharia internacional, havia transformado o reator em um monumento inofensivo do passado. Mas quando analisamos os bastidores, relatórios técnicos, falas discretas de engenheiros e medições que não ganham manchetes, percebemos que essa promessa de segurança absoluta nunca passou de uma narrativa conveniente. É aqui que o olhar calejado do espectador faz diferença. Você sempre soube que, quando um governo diz que não há motivo para preocupação, geralmente é porque existe algo que não querem discutir. O que a história não contou é que o sarcófago moderno foi projetado para adiar riscos, não eliminá-los. A estrutura funciona como um escudo temporário, não como uma solução definitiva. Ela impede que poeira radioativa escape em larga escala, mas não impede as reações internas do combustível residual, que seguem acontecendo de forma irregular. As autoridades insistem que tudo está sob controle, mas o simples fato de haver monitoramento constante já diz muito sobre o que realmente está em jogo. Por quê? Se estivesse totalmente seguro, por que ainda medir temperatura, pressão, vibração, condensação e nêutrons diariamente? E é justamente nesse ponto que a dúvida racional começa a surgir. Não é teoria, não é medo, não é ficção. São dados, pequenos números que, silenciosamente, mostram incoerências na promessa de estabilidade eterna. E quando esses números aparecem, a narrativa pública se torna ainda mais questionável. Se até aqui você já percebeu que a história oficial não fecha completamente, deixe um like para que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. Porque estamos apenas começando a revelar o que ficou escondido. A versão oficial descreve o reator como adormecido, uma palavra escolhida com cuidado para transmitir calma. Mas, quando analisamos os relatórios internos, percebemos que esse sono está longe de ser profundo. Lá dentro, no coração do concreto, ainda existe algo vivo, partículas de combustível nuclear residual que continuam reagindo, mesmo que em ritmos lentos e imprevisíveis. E esse é o ponto que quase nunca é explicado ao público: o reator não está morto. Ele apenas permanece silencioso, e silêncio, em Chernobyl, nunca significou ausência de perigo. O combustível remanescente, conhecido como combustível fundido, se solidificou em formas irregulares depois da explosão de 1986. Essas massas, escondidas entre túneis, galerias desmoronadas e câmaras inacessíveis, ainda liberam nêutrons. E quando esses nêutrons aumentam, mesmo que discretamente, eles indicam uma possibilidade real, reações que podem se intensificar. Não uma explosão como a original, é claro, mas um processo que poderia gerar calor, liberar partículas e comprometer ainda mais a já frágil estrutura que tenta conter o passado. Sensores instalados após 2016 já registraram variações incomuns. Nada que gere pânico, mas suficiente para deixar físicos nucleares em alerta. Eles sabem que uma pequena mudança de umidade, uma alteração de temperatura, ou até mesmo o colapso de um pequeno fragmento interno pode causar oscilações de reatividade. É como ter uma brasa enterrada sob a cinza. Você não a vê, mas ela ainda tem vida suficiente para reacender sob as condições erradas. Esse entendimento, simples, direto e escondido do grande público, é o que separa quem acredita cegamente das versões oficiais de quem prefere enxergar os fatos com cautela. E se essa explicação está fazendo sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que ainda acha que Chernobyl acaba na superfície. Eles precisam perceber o que realmente acontece lá dentro. Quando falamos em Chernobyl, é comum imaginar que o perigo está apenas no reator. Mas o que muitos esquecem, e o que raramente aparece nas manchetes, é que a própria estrutura construída para contê-lo também se torna um risco com o passar do tempo. A primeira cobertura,
erguida às pressas em 1986, já apresentava rachaduras, corrosão e infiltrações menos de uma década depois. Ela nunca foi pensada para durar. Foi um escudo emergencial, improvisado em meio ao caos, para impedir que toneladas de poeira radioativa se dispersassem pela Europa. E como qualquer solução temporária, ela envelheceu antes do esperado. O novo sarcófago, apresentado ao mundo como obra de engenharia moderna, realmente trouxe melhorias significativas. Mas a versão oficial, aquela que fala em solução definitiva, omite detalhes importantes. Toda a estrutura gigantesca sofre impacto do clima, peso, condensação interna e deformações naturais ao longo dos anos. E, segundo análises independentes, o ambiente altamente radioativo acelera esses processos. O metal perde resistência mais rápido. Os painéis sofrem variações que não eram previstas nos modelos teóricos. E pequenas falhas, invisíveis aos olhos, podem permitir a entrada de umidade ou alterar micropressões internas. A história já mostrou, inúmeras vezes, que estruturas consideradas indestrutíveis podem falhar sem aviso. Pontes colossais, plataformas marítimas, barragens inteiras, todas ruíram porque alguém acreditou que a tecnologia era perfeita. Em Chernobyl, a diferença é que um colapso estrutural não significa apenas queda de concreto. Significa mexer nas cinzas de algo que ainda reage lá dentro. E se essa análise está te ajudando a enxergar o risco com mais clareza, deixe um comentário dizendo: a engenharia também envelhece, para reforçar essa reflexão. Houve um dia, discreto, sem alarde, sem conferência de imprensa, em que os sensores dentro de Chernobyl registraram algo que ninguém queria ver, um aumento gradual na emissão de nêutrons vindo de uma das câmaras mais inacessíveis do reator. Não foi uma oscilação qualquer. Foi um crescimento constante, persistente, que indicava a possibilidade de reatividade crescente. Nenhum especialista usou a palavra emergência, porque ela atrairia atenção demais. Mas, entre os físicos nucleares que acompanham a região, o clima ficou pesado. Eles sabiam o que aquilo significava. O reator adormecido tinha, de alguma forma, se mexido. A versão oficial tratou o episódio como uma flutuação natural, algo comum, esperado, sem grandes implicações. Mas os dados brutos mostravam outra narrativa. A curva de nêutrons ultrapassou padrões previstos pelos modelos. A equipe técnica intensificou o monitoramento. Debates internos começaram a surgir. E, longe das câmeras, análises foram refeitas com pressa. A questão não era se o reator iria explodir novamente. Isso não era um cenário realista. A questão era se um aumento prolongado poderia gerar calor suficiente para comprometer partes instáveis do combustível solidificado. Em outras palavras, mexer nas cinzas poderia reacender algo que ninguém queria reacender. Para o público, esse dia não existiu. Foi apenas mais um entre tantos. Mas, para quem entende o comportamento de materiais nucleares, foi um aviso. Um lembrete de que, por mais moderno que seja o sarcófago, ele continua guardando algo vivo. Algo que não pode ser acessado, controlado ou neutralizado completamente. E se esse episódio tivesse continuado por mais alguns dias? Se a tendência tivesse sido mais agressiva? Se a estrutura estivesse um pouco mais fragilizada naquele momento? Essas perguntas nunca apareceram em manchetes, mas são elas que revelam o quanto estivemos perto. Se essa revelação surpreendeu você, considere se inscrever no canal para continuar acompanhando verdades que raramente chegam ao público. Quando percebemos a gravidade daquele aumento de nêutrons, uma pergunta inevitável surge. Por que isso não estava em todas as manchetes do mundo? A resposta, embora desconfortável, segue um padrão conhecido por quem enxerga as coisas com olhos calejados. A estabilidade de Chernobyl não é apenas um tema científico, é uma peça geopolítica. Admitir publicamente que o reator ainda apresenta riscos significativos significaria abrir discussões sobre responsabilidades internacionais, custos bilionários, renegociações diplomáticas e pressão global por novas intervenções. E nenhum país envolvido estava disposto a reabrir essa ferida. Do ponto de vista econômico, reconhecer a instabilidade poderia afetar mercados de energia, contratos nucleares e até acordos de segurança entre nações. É mais fácil manter a narrativa de que tudo está sob controle do que enfrentar o impacto político de admitir que uma das maiores tragédias tecnológicas da humanidade ainda não foi totalmente contida. Além disso, a região onde está o reator é palco de disputas estratégicas, e qualquer sinal de vulnerabilidade pode ser explorado por forças externas, amplificando tensões já existentes.
É por isso que, quando dados preocupantes aparecem, eles são tratados como flutuações normais, e não como sinais de alerta. A sensação pública de tranquilidade é parte da política. Mas, para quem analisa o contexto inteiro, fica claro que a ausência de manchetes não significa ausência de risco, significa apenas ausência de interesse em revelá-lo. Se você já percebeu que muitas verdades importantes simplesmente não chegam ao público comum, deixe um like para reforçar o valor desse tipo de conteúdo e para que mais pessoas entendam o que realmente está por trás dessas narrativas. Quando imaginamos o cenário de um despertar do reator hoje, é comum que a mente vá imediatamente para explosões cinematográficas ou para o caos absoluto. Mas a realidade é muito mais complexa e, de certa forma, mais silenciosa. O que especialistas analisam não é a possibilidade de um novo 1986, mas sim de um processo gradual, um aumento inesperado de reatividade que gere calor interno, enfraqueça partes específicas do combustível solidificado ou libere partículas finas dentro da estrutura. Esse é o cenário realista, e mesmo sem espetáculo visual, ele carrega implicações profundas. Se uma área instável cedesse, partículas radioativas poderiam se dispersar no interior do sarcófago, acumulando pressão interna ou exigindo intervenções de emergência. Dependendo da intensidade e da direção dos ventos, uma quantidade mínima de poeira poderia escapar para regiões próximas, não o suficiente para causar uma crise continental, mas suficiente para gerar alertas ambientais e mobilização internacional. Países vizinhos monitorariam a atmosfera. Organizações de segurança nuclear entrariam em contato. E, mais uma vez, o mundo seria lembrado de que Chernobyl não é um capítulo encerrado, mas um sistema complexo que exige vigilância constante. O impacto político também seria imediato. Questões sobre manutenção, transparência de dados e responsabilidade internacional voltariam à superfície, reacendendo debates que muitos governos preferem manter enterrados. Nesse cenário, a confiança pública nas tecnologias nucleares seria novamente testada. E se essa explicação trouxe mais clareza do que qualquer manchete sensacionalista, compartilhe este vídeo com alguém que acredita que nada mais pode acontecer em Chernobyl. Entender o risco real é o primeiro passo para compreender a fragilidade das soluções humanas. Apesar de todos os riscos, existe uma parte da história que raramente ganha destaque: o trabalho silencioso dos especialistas que monitoram Chernobyl diariamente. Eles sabem que o reator não está morto, mas também sabem que existem formas de prevenir que pequenas reações se transformem em problemas maiores. Desde 2016, sensores adicionais foram instalados em pontos críticos, medindo temperatura, umidade, vibração e fluxos de nêutrons com uma precisão que não existia no passado. Esses dados permitem identificar tendências antes que elas se tornem ameaças reais. Além disso, novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas para estabilizar áreas frágeis, como sistemas de resfriamento passivo, reforços estruturais e modelos matemáticos capazes de prever o comportamento do combustível fundido em diferentes cenários. Isso não elimina o risco, mas o mantém sob controle, uma diferença crucial que quase nunca é mencionada abertamente. A verdade é que estamos mais preparados hoje do que estávamos há 20 anos, mas ainda muito distantes de qualquer ideia de tranquilidade. O que os especialistas não dizem diretamente, mas deixam claro nas entrelinhas, é simples. Chernobyl não representa um desastre iminente, porém nunca será totalmente previsível. Depois de entender tudo o que ainda acontece dentro de Chernobyl, o combustível que segue reagindo, a estrutura que envelhece, os dados que não ganham manchete e o trabalho constante dos especialistas, uma conclusão se torna inevitável: a segurança absoluta nunca existiu. O que existe é controle, vigilância, manutenção e uma boa dose de esperança de que nada inesperado aconteça. Essa é a verdadeira lição calejada que o desastre deixou para o mundo. A tecnologia humana, por mais avançada que seja, sempre carrega margens de incerteza. E ignorar essas margens é exatamente o que nos colocou nessa situação em 1986. A ideia de que o passado está enterrado sob toneladas de concreto pode ser confortável, mas é ilusória. O reator não é apenas um monumento ao erro, é um lembrete permanente de que soluções apressadas, decisões políticas e promessas oficiais raramente contam toda a história. Para quem observa com atenção, Chernobyl continua sendo um símbolo da fragilidade humana diante das próprias criações. E talvez seja por isso que pessoas mais experientes, mais vividas, sempre desconfiaram das narrativas de risco zero. Elas sabem que o tempo desgasta, que estruturas cedem,
que imprevistos acontecem e que a verdade, muitas vezes, aparece apenas quando é tarde demais. Se essa reflexão final fez sentido para você, considere deixar um comentário sobre o que mais te surpreendeu neste vídeo. Sua participação não só fortalece o canal, como ajuda outras pessoas a enxergar o que realmente está por trás das versões oficiais. E, claro, continue acompanhando. Ainda há muitas verdades que merecem ser reveladas.